Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã falar um pouco aqui sobre Romanos, no capítulo de número 1, versículo 18. Baseado nesse versículo, quero falar um pouquinho aqui sobre esse comentário aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que tende a verdade em injustiça. Então, a Bíblia vai nos falar sobre a ira de Deus, quando fala sobre a injustiça dos homens, ou aquilo que os homens têm a verdade por mentira. E isso aqui traz uma indignação a Deus. É por isso que a Bíblia vai falar sobre a ira de Deus por causa do pecado dos homens. Então vamos falar um pouquinho sobre a ira de Deus. É pouco tempo, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Baseado no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, vamos meditar um pouquinho aqui. A ira de Deus. A ira, no grego, é a origem de Deus. É uma expressão da sua justiça e do seu amor. E a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado. Esse aqui é o capítulo de números 7, versículo 8 e 9, Efésios 5, 6, Apocalipse 9, versículo 15. Tem muitos versículos, eu não vou falar por causa do tempo. Causada pelo comportamento iníquo do ser humano e nações, e pela apostasia e infidelidade do seu povo. Vejamos então aqui, vamos começar a entender um pouquinho do que a Bíblia está mostrando, quando a palavra de Deus mostra a indignação de Deus contra o pecado. O versículo que nós lemos, para tomar base, está falando que manifesta a ira de Deus. Está entendendo? Por que manifesta a ira de Deus? Sobre toda a impiedade, ou seja, a iniquidade dos homens. E fala da injustiça dos homens, que tende a verdade por mentira. Então a ira de Deus se manifesta nos seres humanos por causa que eles têm a verdade de Deus por mentira. Então a palavra ira, a ira de Deus, que a Bíblia fala a ira de Deus, no grego é o origem de Deus, a expressão da sua justiça e do seu amor. Aí depois vem, e a indignação, tá vendo? A indignação de Deus por causa disso. A indignação pessoal de Deus, a Bíblia diz, e a sua reação imutável, ou seja, aquilo que não tem o que fazer. Deus vai aplicar isso aqui no ser humano, inclusive está aplicando diante de todo o pecado. Então tudo isso, essa indignação, essa ira de Deus cai na terra por causa do pecado do homem, que os homens, eles querem transformar as verdades de Deus em mentira, a justiça de Deus em injustiças, e Deus não aceita isso. E por que então que a Bíblia diz que a ira de Deus vai cair na terra? E está caindo na terra. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está passando pelo colapso. Vejam o que está acontecendo no mundo de então. Deus vem falando com a humanidade pela palavra, vem falando. Chegou um tempo para cá, continua falando pela palavra, continua. Mas Deus está usando a natureza. A própria natureza Deus está usando para falar com os homens, mas os homens não arrependem. Os homens não querem Deus. Eu sempre expresso essa palavra, não quer. Então por isso, por causa da sua dureza de coração, por causa do seu pecado, da sua injustiça, dos homens que quer transformar a verdade de Deus em mentira, Deus aplica a ira. Tudo aquilo que a Bíblia mostra que se chama praga, seja o que for, mas é a praga que cai sobre os homens e que os homens perecem, que os homens sofrem, isso se chama ira de Deus.
É a ira de Deus por causa que causa em Deus uma indignação porque o homem não reconhece o seu pecado. E ele leva a Deus a ficar irado. E a ira de Deus cai na terra. Nós vamos ler aqui um versículo, 3 versículos, 4 versículos, para nós falar sobre o que a Bíblia está falando quando fala sobre a ira de Deus. Então, por que a Bíblia está falando? Porque é um cumprimento, não tem o que fazer. É um cumprimento da palavra, tem que cumprir. Vejamos então, Ezequiel capítulo número 7, versículo 8 e 9 fala assim: agora depressa derramei o meu furor, ouça isso, meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira, a ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Olha aí o que Deus está falando. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti a tua abominação. Então, no meio de ti sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eu, o Senhor, castigo. Olha aí a Bíblia mostrando sobre a ira de Deus. Está vendo? A ira. Vamos mais um versículo, porque o assunto aqui é esse. Então nós vamos mostrar que a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Vamos mais um versículo, Efésios 5, versículo 6. Vejam, ninguém vos engane com palavra vãs. Vamos traduzir a palavra aqui. Ninguém vos engane com palavras mentirosas, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo aí porque a ira de Deus cai na terra? A ira de Deus cai na terra por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa que o homem não quer Deus. E então Deus é obrigado a mandar a sua ira na terra. É o que a Bíblia está falando aqui para nós. Veja isso. Vamos para um versículo do Apocalipse 19, o versículo de número 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regará com vara de ferro, ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo por que é que a Bíblia fala sobre a ira de Deus? Porque a Bíblia mostra sobre a ira de Deus por causa do pecado da humanidade. É um pecado não arrependido. Por isso, eu mostrei todos esses versículos para que você que vai ouvir esse vídeo, você não tem para onde você desviar. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando para nós quando fala sobre a ira de Deus. Está entendendo? Então, por que a Bíblia mostra? Porque Deus é justo. E por causa da sua justiça, Deus aplica a sua indignação contra o pecado da humanidade. A Bíblia fala sobre, eu vi uns tempo atrás, que eu falei sobre o povo de Nínive, que Deus enviou o profeta Jonas para pregar, e a Bíblia diz que eles se arrependeram, e Deus perdoou aquele povo porque eles se arrependeram. Aonde há o arrependimento, há perdão, porque ninguém é perdoado se não se arrepender. O ser humano precisa arrepender para que ele seja perdoado. E isso aqui não há como voltar atrás, porque o plano já está traçado, porque Deus sabe que o homem não arrepende. E porque o homem não arrepende, Deus então aplica o juízo. Porque se você for ver, as pessoas dizem, tem 50 milhões, eles usam a expressão, um pouco assim, meia lá, meia cá, né, que as pessoas usam, de evangélico no mundo. Mas se você for puxar bem e trazer o pé da palavra, não tem nem 25. Porque muitos são falsos, muitos não estão baseados na verdade, muitos não querem a verdade. O que a gente mais vê é somente pessoas que escandalizam, então não faz o evangelho. Quem escandaliza o evangelho não é
não está vivendo o Evangelho, não está no Evangelho. Porque o Evangelho, aquilo que eu sempre falo, o Evangelho o homem precisa ouvir, ele precisa crer, ele precisa arrepender e ele precisa viver o Evangelho. Quem não vive o Evangelho, ele não é cristão. É aquilo que as pessoas falam. Ele é um evangélico, mas é um evangélico não é, é um evangélico que não é cristão. Porque tem duas condições aqui. Tem o verdadeiro crente, que é cristão, e tem aquele que é o falso crente, que é evangélico. Evangélico que não é cristão. Certo? Por quê? Porque ele não está baseado no que a Bíblia ensina, não recebe o que a Bíblia ensina, não vive o que a Bíblia ensina. Então ele é o evangélico que não é cristão. É um falso. Não sou eu que estou falando, é Jesus que diz. Jesus diz que tem os falsos profetas e os falsos crentes, e muitos que dizem ser apóstolos, mas não são porque mentem. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Eu posso provar agora e em qualquer lugar o que eu estou falando aqui, porque está escrito na palavra. Então por que Deus derrama a ira na terra? Deus derrama a sua ira na terra, a sua indignação, por causa da injustiça dos homens. Homens e mulheres que vivem praticando a injustiça e não aceitam a verdade. E eles pegam a verdade de Deus e quer transformar em mentira. E isso traz a indignação a Deus, e Deus pune por causa da injustiça deles, e eles não recebem a palavra. Por isso é que a Bíblia nos mostra que o pecado, ele traz a ira. Então Deus derrama a sua indignação, Deus derrama a sua ira sobre os filhos da desobediência, que significa aqueles que não recebem o Evangelho de Cristo e nem quer viver ele. Por isso a Bíblia mostra que Deus derrama o seu furor, a sua ira, a sua indignação contra o pecado da humanidade. É o que nós estamos vendo. E não tem o que fazer, porque os homens não arrependem. Deus não pode tirar o castigo do rebelde. Deus não pode tirar o seu furor, a sua ira, a sua indignação contra um povo que não arrepende. Deus deu Jesus. Jesus morreu na cruz, pagou o preço com a vida, derramou o seu sangue inocente. Ele se fez pecado por causa do pecado da humanidade, para que levar o homem a Deus, mas o homem não quer. Não quer não, então Deus derrama o seu furor, Deus derrama a sua indignação, Deus derrama a sua ira contra a injustiça dos homens, contra o pecado da humanidade. É isso que a Bíblia está revelando aqui, tá certo? Então por isso eu vou parar por aqui, porque se eu for falar o vídeo fica muito grande. Então é só para que quem vai ver esse vídeo vai ter um pouquinho, usa a sua psicologia, para que você entenda que Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus age com justiça contra a impiedade da humanidade. É isso que a Bíblia está mostrando aqui, esse versículo em Romanos capítulo 1 e o versículo 18, tá certo? Vou parar porque senão vou ficar falando muito. Então fica aí essa palavra, você pode se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhe o vídeo e entenda que é a Bíblia que está falando. Tem muitos versículos aqui, mas eu não vou falar por causa do tempo. Mas você lê pelo menos esses versículos que eu falei aí, e você, se você não entender, comenta aí que eu te explico depois, tá certo? Até o próximo vídeo.